A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na palavra de Deus, né? Graças a Deus. Vou deixar uma palavra que está lá em João 8, 42 em diante. João 8, 42 em diante. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dissemos nós, bem que és samaritano, e que tens demônio? 49. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vos me desonrais. 50. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. 51. Em verdade vos digo, que se alguém guarda as minhas palavras, nunca verá a morte. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Meus amados irmãos, aqui Jesus pregando, né? Naquela multidão ali, e o povo não se arrependia dos vossos pecados. E assim muitos têm feito, né? Adorado coisas que desagradam o Senhor, colocado à frente de Jesus, porque aqui são as palavras de Jesus, dizendo: vós tem por pai o diabo. E muitos têm adorado outros deuses acima de Jesus Cristo, que é o único que morreu na cruz por nós. Mas nós devemos obedecer e cumprir as Escrituras. Por isso, se nós não lermos Bíblia Sagrada, nós não entendemos o que está escrito nela. Aqui Jesus deixou bem claro que se o povo não seguir ele, verá a morte. Aqui no versículo 51, em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte, mas sim a vida eterna. É o que Jesus veio nos dar o caminho, a direção, para nós buscar a vida eterna, para que nós não venha sofrer as aflições desse mundo. Mas não tem como a gente ficar em cima do muro. Ou você adora um, ou você adora o outro. Aquele que é de Deus, ele começa a renunciar aos prazeres do mundo, os desejos da carne, se afastar dos pecados. Não jorra água doce e água amarga da mesma fonte. Não tem como servir a Deus e aos demônios. Os prazeres do mundo. Quando você vai para a presença de Deus, você começa a se limpar na presença de Deus, das coisas do mundo, deixando para trás tudo aquilo que é do mundo. E por isso o batismo do arrependimento, o batismo das águas, é a remissão dos pecados. É quando você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e você desce as águas do arrependimento. Por isso que eu torno a dizer que pecado o nenê fez, ele nem conhece o que é certo e o que é errado, por isso que esse batismo é errado. Ele vai para o pecado, decorrer do mundo, com os desejos da carne dele, se ele não, quando ele tiver o entendimento, o conhecimento do certo e que é errado, e ele vinha a obedecer às Escrituras. Do contrário, esse batismo não é válido. Que o batismo verdadeiro é quando você aceita Jesus como Salvador,
Jesus, o único que morreu na cruz por nós, aceitar Ele, para que teu nome seja escrito no livro da vida, e aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Por isso nós temos que entregar nossa vida para Jesus, aceitar Ele como único Salvador e batizar nas águas, que é o batismo do arrependimento, e através do batismo do arrependimento o Espírito Santo desce na sua vida, e ali Deus começa a te moldar um caráter de verdade. Mas para você voltar para trás também basta um deslize. Basta você deixar de meditar na Bíblia Sagrada, deixar de orar, deixar de se consagrar, você volta a praticar os desejos do mundo novamente. Por isso que nós vemos muitos que dizem ser cristão, está dentro da igreja, mas não obedece ao Evangelho. Se não obedece, não adianta, você pode ficar 50 anos dentro de uma igreja. Se você não obedecer o que está aqui nas Escrituras, você está enxugando gelo, como se diz. Não haverá mudança na sua vida se você não aceitar a Bíblia Sagrada. E o Evangelho, ele é espinhoso, sim. Só que Jesus dá fortalecimento para aqueles que querem buscar a verdade. E que assim eu e você, nós venha compreender as Escrituras como ela é. Ou você faz a vontade de Deus, ou faz a vontade do diabo. Porque não adianta buscar Deus e depois encher a cara de cachaça. Jesus, quando pega um homem, ele liberta dos vícios. O homem, a mulher. E não importa qual vício seja. Pode ser depressão, ansiedade, vícios, desejos carnais. Jesus liberta o homem. Mas basta a pessoa ter um coração aberto para querer ser liberto. Se ela não quer mudança de evangelho, não tem como Deus agir. Não tem como Deus libertar ela, porque vai depender de dentro de nós. A mudança parte de dentro de nós para fora. Lavar de dentro para fora. Porque aqui mesmo, ó, Satanás foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim como tem um monte dentro da igreja que é mentiroso. Mente, faz a vontade do diabo. Está fazendo a vontade de Satanás, não de Deus, que Deus não é mentiroso. Deus é santo. E que nós venha ser santo. Vigia com teus pensamentos impuros, com tuas palavras imundas. Devemos ser santos. Profere palavrões dentro de casa. Palavrão não é de Deus. Eu mesmo no passado eu falava muito palavrão. Não muito demais também não. Às vezes a gente bate a mão no lugar, o pé machuca e fala um palavrão. Quando eu conheci a verdade do Evangelho, eu fui me limpando e parei de falar palavrão. Hoje posso bater no lugar, não falo palavrão. Mas basta eu deixar de vigiar nessa verdade e obedecer os mandamentos de Deus, que você volta a praticar todos os desejos do mundo de novo. Mas que nós venhamos ser santos, santificados pela presença do Senhor. Uma vida reta diante de Deus. Que Deus possa moldar o meu caráter, o seu caráter, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, conforme Deus manda e ordena a nós. E aqui no versículo Mateus, eu vou deixar outra palavra que está lá em Mateus 10, versículo 32 e 33. 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, e eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. 33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Muitos têm negado Jesus, diz que conhece Ele, que ouve falar dele, mas não aceita Ele como Salvador. Aqui está.
32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, confessar Ele como único Salvador, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. É Jesus dizendo. 33. Mas qualquer que me negar, se você não aceitar Jesus, você já está negando Ele, o sacrifício dele na cruz, pela minha e pela tua vida. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Então todo aquele que também está dentro da igreja e não aceita Jesus como Salvador, e não se batiza no batismo de arrependimento, nas águas, batismo de imersão nas águas, ele não tem Jesus na vida dele. E todo aquele que se afasta também desta verdade, o nome vai sendo apagado no livro da vida. É necessário fazer um concerto com Deus. Se arrepender novamente para que teu nome seja reescrito no livro da vida. Você que já conheceu o Evangelho e se afastou. É preciso fazer um concerto com o Senhor, para que teu nome volte a estar escrito no livro da vida. Para que você herda a salvação da tua alma, é necessário o arrependimento, se voltar para o Senhor verdadeiramente. Quero deixar mais uma palavra que está lá em João 11, versículo 25 e 26, que está escrito assim. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Palavras de Jesus. Finalizando, crês tu nesta palavra? Crê tu nestas palavras? É a palavra de Deus, não é minha. E que eu e você venha compreender as Escrituras como ela é. E se eu e você não ler Bíblia, nós somos enganados por falso profeta, espíritos enganadores que está ganhando o mundo a cada dia mais, está entrando dentro das igrejas com força, corrompendo líderes espirituais. Mas nós temos que compreender as Escrituras, a verdade do Evangelho como ela é, e não dando a volta e esquecendo de ler a verdade, só andando em círculos. Pois aquele que anda em círculo não conhece a verdade, porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha essa palavra, meus irmãos, é muito forte. No passado eu não ouvia isso na igreja. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ninguém vem ao Pai é porque tem que aceitar Ele como Salvador. E Ele é o único que morreu na cruz por nós. Não teve nenhum santo que morreu na cruz por nós. Só Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em Jesus como Salvador. Mas para isso devemos abrir nosso coração para aceitar a palavra de Deus, a verdade como ela é. E que assim eu e você venham obedecer a palavra de Deus cada dia mais, renunciando aos prazeres do mundo, tendo Deus como o único Pai, tendo seu Filho como o guia de fé, nosso Senhor Jesus de Nazaré, e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Amém? Eu senti de fazer um apelo, e que assim aquele que está afastado do caminho do Senhor, ou que nunca conheceu Jesus, confesse essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros. Senhor, escreve meu nome
no livro da vida, para que naquele grande dia seja encontrado. Me ajuda até o fim dos meus dias aqui na terra. Eu quero ser salvo e ir morar contigo na glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vou fazer uma oração aqui. Querido Deus e Pai, Senhor meu Deus, ajuda, Senhor, a cada alma, cada um dos meus irmãos, ó Deus, a se arrepender dos seus maus caminhos, ó Pai. Pai, traz transformação, Senhor, através da Tua palavra, do Teu Evangelho, das Tuas santas Escrituras, ó Deus. Alcance esta vida, meu Pai, alcance essa alma, meu Deus. Visita, Senhor, a cada um nas suas casas. Vai libertando, Senhor. Liberta eles, Pai, de todo pecado, meu Deus. Ajuda, Senhor, o Teu povo a se converter, a se arrepender dos maus caminhos, ó Pai. Traz arrependimento, Senhor, aos corações, à mente, meu Deus. Converte, Senhor, verdadeiramente esta casa, esta família. Ajuda eles a servir o Senhor de todo o coração, de toda a alma, meu Deus. Ajuda, Senhor, a cada um dos meus irmãos nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, ó Pai. Ó Deus, cura, Senhor, os enfermos, liberta os cativos oprimidos, os que estão acamados, ó Deus. Entra, Senhor, com cura, com libertação, com restauração. Ó Deus, salva todos aqueles, meu Pai, que estão no leito dos hospitais, ó Pai, no final da vida, Pai. Que o Senhor possa alcançar esta alma, esta vida, meu Deus, trazendo arrependimento em seus corações, conversão verdadeira. Meu Deus, traga arrependimento nos corações, ó Pai. Só o Senhor pode fazer isto, assim como o Senhor fez na minha vida, ó Pai. Faz na vida dos meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, transforma essa casa, essa família. Liberta o teu povo para a tua glória, Senhor. Para que teu nome, Jesus, seja glorificado e exaltado para todos sempre. Que em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, Jesus.